Isso aí, traders, chazinho, tá começando a esfriar aqui, começou a chover, mercado torto de novo. Quarto dia de mercado torto, vou te mostrar tudo que aconteceu no mini índice, mini dólar hoje. Vamos fazer as projeções para amanhã. E por que diabos operamos em TIX? Operamos em TIX porque TIX reflete em volume financeiro. Olhem de um chá. Ah, não vai ter notícia amanhã. Nada demais. Gostaria demais que amanhã fosse uma sexta-feira que realmente corresse, já que esses 4 dias foram 4 dias para tentar limpar a conta de todo mundo. Amanhã eu poderia entregar, né? Vamos para o 60 mil tickets. Opa, não. Vamos para os 60 minutos mini dólar. Vamos para os 60 minutos mini índice. Dislexia, desculpa. Segue aquele movimento parrudo para baixo, né? Ele tentou meio que fazer a segunda perna, mas não o fez. Segue nessa, cara, nessa congestão, citando Stormer. Congestão, cara. Segue nessa congestão aqui, ó. É isso aqui que esse cara tá fazendo. Tem um novo range, que eu até já marquei, ó. Ele não tá se definindo, né, cara? Ele anda um pouquinho, ele entra no range, tá, beleza, andou pra cima, tá, agora ele vai andar pra baixo. Não faz o movimento certo, aí anda só um pouquinho pra baixo, aí não vai pra cima, cara. Não tá legal esse movimento, assim, não tá legal e tá... Porra, eu espero que ele feche esse gap aqui de uma vez por todas, do dia 23 de abril, pra ele voltar pro alto, cara. Porque esse cara tá virando bearish, se ele virar bearish, o dólar vai virar bullish. Tá, 60 minutos é isso. Infelizmente, bearish. Não tá querendo voltar. Gostaria que ele viesse aqui nesse gap, que ele fechasse esse cara aqui e já voltar. Amanhã ele abrisse num gap de baixo, fechasse esse gap aqui e já voltasse pro alto. Era isso que eu queria. Seria perfeito. 20 mil tickets! Me dá, índice. Cacete. Isso aqui foi o que ele fez o dia inteiro. Tem base. Troço desse. 1.400 pontos aí, variação de, que é 1%? 1%. Muito difícil de operar, cara. Muito difícil. Muito difícil. Uma congestão chata. Congestão enjoada. E fazer... Aí é o que eu tava falando ali, eu gostaria que ele tem esse gap aqui pra fechar, que ele é bem novo, e tem esse gap aqui, que é o gap do dia 23 de abril. Faz muito tempo que esse gap tá aberto. Então o meu sonho aqui, cara, porra, é que ele fechasse esse gap de uma vez, cara. Porra. Desse continuidade ao movimento. Aumentou. Não tinha marcado. Aumentou o pêndulo. Tá aumentando, mas não volta pra lá, né? Ele tenta de qualquer maneira subir, mas não consegue subir. Qualquer espirro, ele cai de novo. Por isso que eu gostaria que ele abrisse num gap de baixa e já fechasse esse gap do dia 23 de abril pra vir ver. Pá! Aí a gente vai traçar o canalzinho, bem feliz, e vai esperar um teste num prior. Pra fazer o quê? Ir lá em cima. De preferência nessa região aqui. Testar a média de 200. Fechar o gap. Tentar rotacionar essa porra de uma vez. Andar aqui, ó, o gapzinho pra cá, fechar ele, talvez perder ele um pouquinho. A gente vai replicar o pêndulo pra cá, ó. E aí a gente vai ter um parâmetro. E aí sim, aí ele vira bullish. Aí ele passa reto aqui pela média de 200 dos 60 minutos e toca reto e faz um movimento de sexta-feira lindo, subir 3 mil pontos, já pensou? Por outro lado, se ele não faz isso aqui, abre um gap de alta, bem alta, segue subindo, não te dá nenhuma oportunidade, vamos esperar ele fechar esse gap e principalmente, estou vendo, esse topo duplo. Aí a gente não persegue, deixa ele tocar ali para ver o que ele vai fazer. Se ele voltar muito rápido, a gente vai tentar entrar, de preferência numa trap, pra ir lá pra baixo, porque a gente já sabe que ele tá fazendo um movimento mais forte pra baixo, né? Agora, se ele não fizer isso, se aqui ele sentir, a gente vai traçar o canal e vai esperar o teste de prior, preferência numa trap. Sentiu e voltou? Vamos com ele. Vamos ver o que ele vai fazer quando ele testar agora a média de 200. Se isso não acontecer e ele abrir no mesmo lugar, aqui, cara, a gente não vai fazer nada. A gente já sabe que ele tá nessa congestão, então a gente tem que tentar operar fora dela. A gente tem que operar por aqui e por aqui. Não podemos arriscar. Essas são as projeções e observar a nossa pirâmide, né? Estruturas de mercado, o afastamento da média 21 dos candles, e aí a gente vai aplicar os setups, né? E a gente opera em ticks por causa disso, porque os padrões se repetem o tempo inteiro. Quer ver como eles se repetem? Vou te provar como eles se repetem. Ó, testa a média de 21, abre num gap de baixa, testa a média de 21. Uma tentativa, duas tentativas, tem um stop curto aqui, ó. Vai colocar a tua ordem aqui. Ele vai abrir e vai fazer um movimento que vai tirar do risco bem rápido. Tu vai pegar esse stop aqui e vai passar pra cá. Observa que tu tem o stop aqui, e aí tu tem um provável alvo se ele for lá naquele topo, lá retestar o topo, ó, desse aqui, ó. Tá vendo como tu coloca o dinheiro no bolso? Para venda, não acontece. Para venda, talvez ele te grampeie. Mas vamos ver a venda aqui, ó. Uma tentativa, duas tentativas. Tu pode abrir uma operação aqui com stop aqui. Ele volta, quase te stopa, cai, te dá uma oportunidade de colocar no break-even. E depois ele te violina, limpa tua conta, pra tu ver a maldade do mercado, né? 60 minutos! Então, fiquei receoso, né? Muito receoso. Não sabia o que estava acontecendo ali. Sabia, mas estava com medo de operar. Fiquei com medo. Então, ganância ontem, né? Porque o troço me não saí nos momentos certos e, porra, tomei um loss. Primeiro movimento, 13 pontos, eu fui lá e não esperei, não fechei nos 13 pontos, que a volatilidade estava em 11, entregou 13.
Botei no 0 a 0 mais taxas pagas, ele voltou em mim, depois eu vendi. Ele andou 10 pontos, que era a volatilidade naquele momento. Botei no 0 a 0, ele voltou de novo no meu 0 a 0 lá com as taxas pagas. Então eu deixei aí 23 pontos, 22 pontos na mesa. Terrível, terrível, mas tudo bem. Hoje eu já tava mais cauteloso, então ontem foi a ganância que me dominou, hoje foi o medo que me dominou, e amanhã eu preciso encarar o FOMO. E é isso aí. Esses são os processos que a gente tem que enfrentar. De novo aqui, mini dólar, um grande movimento pro alto. De novo, assim como o índice, uma congestão nesse ponto aqui. Não tá querendo fazer nenhum movimento, tá bloqueado nesse troço, 4 dias andando assim, praticamente 5, sexta-feira também foi assim, né? Começou com um movimento muito bom, e depois ele começou a entrar nesse balacobaco dele aí, que ele me dá a entender que ele quer cruzar o range. Ele me dá a entender que ele quer cruzar a média de 200. Ele tá querendo fazer esse cruzamento nessa região aqui, mas ele não entrega o jogo, de jeito nenhum. Ontem ele tocou, né? No dia 15 ele quase tocou, no dia 16 ele quase tocou, hoje ele tocou, passou pra baixo, foi pra cima e disse, ó, não quero cair agora. Enxergo a rotação desse troço aqui. Tá querendo entrar no range, mas ainda não entrou. Até inclusive aqui, se vocês verem, eu já fui ali, me antecipei, inclusive tem que melhorar aqui, né? Já coloquei aqui o pêndulo rotacionando pra baixo. Já tô entendendo que ele vai querer virar esse cara pra baixo. Continuo enxergando mini dólar, bearish. Ele pode fazer um movimento muito fantástico para tentar fechar esse gap. Já imaginaram? Já imaginaram? Esse cara bota esse movimento todo para jogo amanhã, cruza o range, vem embora, não faz mais nada e toca ali reto e não para nunca mais até aqui o final do dia? Não duvidem. Ele pode chegar aqui nesse fundo facilmente, ele tem esse gap para fechar. Mas vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu enxergo bearish, cara. Enxergo bearish. Assim como o índice tá dando intenção de bearish, esse cara aqui eu enxergo bearish. Então, eu acho que alguém tá mentindo e quem tá mentindo é o índice. O índice vai voltar para alta, tá? Basicamente isso. Vamos pros 5 mil. Mini dólar. Cara, eu te juro, cara, eu não acreditei nesse troço aqui. Eu achei que ele não iria fazer esse capote. Eu fiz minha operação nessa região aqui. Eu vi esse movimento acontecer, fiquei muito cauteloso, porque me pareceu que ele ia entrar num range aqui nessa região aqui. Fiquei com muito medo, fiquei com medo dele fazer esse movimento. E o que ele fez, efetivamente, cara, foi um breakout em cima desse mini range que ele criou. E aí veio pra cá de novo, veio pra cá, capotou mais um pouco. Aqui eu fiquei cauteloso, aqui o medo me dominou. Eu vi esse movimento, se vocês olharem na live lá, eu vi esse movimento e fiquei com muito medo de entrar nele, muito medo. E aí não fui. E depois ele deu outra chance aqui pra dizer, um breakout pullback aqui, ele vai continuar capotando e vai lá tentar entrar no range. Eu tive medo de novo. E amanhã eu vou ter que enfrentar o FOMO. Tá numa toada de baixa, tá testando a média de 200, perdão, onde separam touros e ursos. E cara, eu sinto que esse cara vai abrir o bico. E se esse cara abrir o bico, a gente tem aquele alvo lá que eu falei. Pelo menos aqui, ó, 5,50, essas regiões aqui, ó. Aqui. E aqui, que é aquele movimento lá do outro dia, lá daquela pedrada, esse movimento gigante aqui, que ele deixou pra trás, eu tava replicando ele pra cá, ó. Ali, ó. Tá, achei. Pô, tava até preocupado. Falei, não é possível. É esse aqui mesmo. Esse movimento gigante, ele fez só uma perna pra baixo, né? Depois ele fez pullback, fez esse movimento de explosão pro alto monstro, e aí eu ainda acredito que ele tá devendo esse movimento. Aqui o que fazer? Agora ele tá no range, né? Agora ele tá no range e tá numa posição pra ser, felizmente, comprador pra retestar aquele topo. Um fundo duplo, cautela. Mesma história do índice, né? Mesma história do índice. A gente não pode operar nessas regiões aqui. A gente tem que operar fora delas. Ou pelo menos nas entradas, né? Onde eu tive medo aqui, ó. Nas entradas. Mas aqui, não. Aqui, jamais. Não faça nada nessa região. Não faça nada, tenha cautela. Espera ele romper. Espera ele romper um topo. Espera ele testar um fundo. Aí tu vem. Esse movimento ontem que eu peguei ali, ó, 85% foi esse aqui. Entrei e saí muito rápido. Mas eu vi que ele tava baixo ali, eu falei, ele não vai passar. Ele não passou daqui, não vai passar. E ele não passou. E agora que ele tá testando esse cara aqui, então tem que ter muita cautela. Muita cautela. A região é uma região, assim, ó, observando estruturas de mercado de novo aqui, ó, a pirâmide. Cara, compra. Fundo duplo. Não dá pra marcar. Testando a média de 200, sentiu na média de 200 e repeliu, né? Tentou passar por ela e repeliu. Então, muita cautela. O que fazer aqui nele? Vamos fazer dessa forma aí. Se ele abrir num gap de baixa, vamos para um gap de alta primeiro. Digamos que o cara abra num gap de alta e reteste topo. De novo, ele vai bater naquelas regiões que eu disse que são concreto armado, concreto industrial. Difícil de passar por elas. Muito difícil. Aqui, ó. Muito difícil dele passar por essas regiões aqui, ó. Like, subscribe. Thank you. Então, abrindo num gap de alta e chegando próximo dessas regiões, beleza. A gente vai começar a observar por entradas. Preferência traps. Para ele tentar, de novo, romper o range. E aí a gente vai ter que ver um novo pêndulo, qual é o tamanho, porque aqui ele entrou, né? Aqui ele reseta, né? É outro ponto importante. No momento que ele tá aqui, ele entra dentro do range, ele reseta a história. Acabou a história, resetou. Não é mais esse pêndulo parâmetro, a não ser que ele cruze. Por isso que ele ainda tá aqui. Ele tá em um processo de meio de range. Se ele não cruzar e for pra cima de novo, esse cara aqui não existe. Non-existe. Não existe mais. Ele pode até ficar como um parâmetro. Mas como a gente tem esse parâmetro aqui, a gente não precisa dele. A gente deleta e aí vê qual é a altura que ele vai fazer até tentar adentrar o range de novo. Se ele abrir num gap de baixa, sentindo já bastante, capotando, tudo que eu queria era uma volta aqui, ó, pra testar esse range.
e fazer o breakout, exatamente o que ele fez no intraday hoje. Fazer o breakout para ir lá fechar o gap. Aqui eu vendo de novo. Basta ele sentir aqui. Ele sente num prior, capota, testando o pé do range, tô dentro. Agora, se ele abre num gap de baixo e vem em V-bottom, aí não me interessa mais. Aí eu já passo a olhar para compra. Vou traçar o canalzinho, colocar os priors e vou esperar um teste nele para tentar fazer um ataque lá naquele topo. Eu ainda acho que o objetivo dele é o seguro-desemprego. Lá que ele vai ser um vendedor nato mesmo. Por outro lado, nós temos o gap. E eu acredito que ele pode buscar esse gap amanhã. Mas quem vai nos contar a história é o dia, junto da média de 21. Se ele não fizer nada e abrir no mesmo lugar, a gente também não faz nada. A gente vai esperar. Vai esperar ele se definir. Para entrar aqui, a gente vai ter que entrar numa trap. No meio do range, ele começa a fazer higher highs e vem mais embaixo, beleza. A gente pode tentar um ataque, com bastante risco, com muita cautela. Observando topos bem definidos, tipo aqui, para saída, e principalmente a volatilidade. Bateu na volatilidade, cara, se ele voltar muito, começar a entregar o jogo para vir fazer um pullback muito grande, fecha a operação. Não dá para marcar nesse mercado. O que ele tá fazendo esses dias todos aqui, ó, cara, pura maldade. Isso aqui é pura maldade. Pura maldade. Ah, o mal mora ao lado. Cara, basicamente é isso. Voltamos aqui para esta tela. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor o mercado, deixa seu like. Comenta aí o que você viu no mini índice, mini dólar, me diz o que eu não vi aqui. Já aproveita, se inscreve no canal, vem comigo. Vem pras lives aqui, comigo pela manhã. Vê as projeções que eu faço de segunda a quinta. É interessante. A gente tenta marcar o máximo de possibilidades para não ter aquela bola curva no outro dia, pra gente estar preparado, tá bom? Muito obrigado, boa noite, durma bem. Amanhã é sexta, cautela também, muita cautela na sexta. Tchau, tchau.